A crise na Venezuela ganhou novos capítulos e com a participação ativa do Brasil. O governo brasileiro busca evitar mais atritos com Nicolás Maduro no impasse envolvendo a embaixada argentina em Caracas. No entanto, o Itamaraty não acatou o pedido para desocupar o posto diplomático. A gente chama o repórter André Anelli com as últimas informações. André, qual a posição do governo brasileiro nesse momento? Bem-vindo e bom trabalho, André. Obrigado, Thiago. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. Até o momento, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil mantém o posicionamento e vai continuar com a representação consular da Argentina na Venezuela. O Itamaraty afirmou por meio de nota que o Brasil vai permanecer com a custódia e a defesa dos interesses argentinos até que o governo argentino indique outro estado aceitável para o governo venezuelano para exercer as referidas funções. O texto do Ministério das Relações Exteriores destaca ainda que as convenções de Viena sobre relações diplomáticas e sobre relações consulares garantem a inviolabilidade da embaixada argentina. A gente relembra que pelo menos 6 opositores do ditador Nicolás Maduro estão asilados na residência da Embaixada Argentina em Caracas e inclusive já denunciaram um cerco policial ali na região. O governo venezuelano alega que o grupo planeja um atentado terrorista, enquanto a oposição diz que luta pelo reconhecimento do resultado das eleições de 28 de julho, que teriam dado a vitória a Edmundo González, opositor de Maduro. A Argentina foi um dos países que concordaram com o grupo de Edmundo González e, como forma de retaliação, a Venezuela expulsou de Caracas os diplomatas do governo Javier Milei. Desde então, o Brasil mantém a custódia da embaixada argentina, que foi suspensa pela Venezuela nesse final de semana. O Brasil alega que não pode haver uma revogação unilateral da custódia e agora aguarda uma definição sobre outro país para representar a Argentina na Venezuela. Nas últimas horas, o presidente Lula fez diversas reuniões com o Ministério das Relações Exteriores, porque tem acompanhado o que considera uma escalada de tensões comandada pelo governo Nicolás Maduro. O Palácio do Planalto também monitora a situação de Edmundo González, que nesse momento está exilado na Espanha. Tiago. Pois é, a situação de impasse, a gente, claro, vai continuar acompanhando os desdobramentos disso, ainda vai falar mais sobre isso no Jornal Jovem Pan. Você volta daqui a pouco, André, e eu vou chamar já o Cristiano Vilela para comentar as notícias aqui nessa segunda-feira. Tudo bem, Vilela? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. Aliás, estávamos aqui no sábado acompanhando os desdobramentos também disso, né? Quando a gente já falou sobre esse caso, é um impasse. Qual que deve ser a postura do governo brasileiro em relação a isso? Buscar um outro país é o que o governo brasileiro, ao que tudo indica, vai fazer, mas enquanto isso não tem nada resolvido, né, Vilela? Bom trabalho. Pois é, Tiago, uma ótima noite a você, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, é um verdadeiro impasse. Infelizmente, a situação que a gente está presenciando na Venezuela é algo que a gente não gostaria de estar acompanhando, um país que realmente já vive numa verdadeira ditadura há alguns anos e realmente agora recrudescendo ainda mais o regime, a ponto de se ver abandonado, na necessidade de ser abandonado, de uma tomada de posição de toda a comunidade internacional, especialmente do mundo ocidental. Nesse ponto, eu vejo que o Brasil está agindo com correção no que se relaciona à Embaixada da Argentina. O Brasil está tomando uma medida que na diplomacia é muito adequada, muito relacionada à forma como o Brasil se conduz nas relações internacionais e, nesse sentido, o Brasil só deve repassar realmente se for a um outro país. Agora, o que já passou da hora é o momento do governo brasileiro ter mão firme e um discurso firme com relação ao regime de Nicolás Maduro. Você fala em mão firme, não é, Vilela? A gente há muito tempo está discutindo aqui se não é hora do Brasil elevar o tom. Inclusive, talvez com a retirada da embaixada do Brasil, a embaixadora, não é, do Brasil na Venezuela, poderia ser uma sinalização ou isso só agravaria a relação que já está cada vez mais complicada?
Eu vejo que sim, Tiago. O Brasil não pode ser condescendente com um regime ditatorial como esse e que vem fazendo com que a sua população sofra, não haja oposição, haja uma perseguição aos seus cidadãos que pensam de uma forma contrária. Eu compreendo a necessidade do Brasil, eventualmente, manter relações diplomáticas, do Brasil procurar manter relações comerciais com esse país. No entanto, o país não pode abrir mão da sua soberania e do seu papel histórico de defesa dos direitos humanos e de ser um ator líder do ponto de vista regional que tenha a capacidade e a necessidade de falar uma voz firme em situações graves como essa que está acontecendo aqui do nosso lado, aqui no nosso quintal. E é bom lembrar que Edmundo Gonzalez, o candidato que, segundo o governo venezuelano, perdeu a eleição, ele já está na Espanha, já está asilado na Espanha, ele deixou Caracas nesse fim de semana e é aquela história, né? A possibilidade de se reverter o quadro eleitoral já era porque ele não está mais no país e vai ficar fazendo oposição de longe. Exatamente, não há que se falar de forma alguma em fazer uma nova eleição ou algo do tipo. São coisas impensáveis dentro de um sistema onde a ditadura de Nicolás Maduro, e esse é o nome verdadeiro, comanda toda a estrutura eleitoral ou pseudo-eleitoral existente. Então, não há que se falar nisso. Você tem o oposicionista, o candidato oposicionista que já está exilado em outro país. Então, nesse momento, o que cabe ao Brasil é ter um discurso firme, de não ser condescendente com esse tipo de golpe acontecendo aqui do nosso lado.